Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, para um balanço dos 100 dias do governo federal. Bom dia, Maneco, tudo bem? Bom dia, é um prazer mais uma vez estar contigo e com todos os teus ouvintes. Bom, segunda-feira marcou os primeiros 100 dias de governo. Como vocês avaliam esse período? É verdade, né? Nem parece que passou tão rápido. Já são 100 dias aí do governo do presidente Lula. Um governo que começa sem transição com o governo que saiu, que sofre uma tentativa de golpe já na primeira semana, no dia 8 de janeiro, e que assume o país em condições absolutamente adversas, com a economia muito ruim, desemprego absolutamente elevado e a ausência total de perspectivas de políticas públicas para a sociedade brasileira. Mas a nossa avaliação é que a meta dos 100 dias foi cumprida. O presidente Lula, nestes primeiros meses, tinha o objetivo de retornar para a população brasileira programas e políticas públicas que já eram do dia a dia da nossa sociedade, que já faziam parte dos direitos da população brasileira e que lhe foram retirados no último período. E esses programas retornam, como Minha Casa Minha Vida, o novo Bolsa Família, o salário mínimo pela primeira vez nos últimos anos teve aumento real. Então, são ações do governo que já faziam parte do dia a dia, já faziam parte dos direitos das pessoas que foram retirados e que agora retomam com ainda mais força, com ainda mais possibilidade de acesso pelas pessoas e fazem com que a gente consiga, nesses primeiros 100 dias, retornar a esperança da população e, mais importante ainda, recolocar para a sociedade brasileira um debate de futuro do país. Por que digo isso? Nós não estamos mais na imprensa, não estamos mais vendo nas manchetes de jornais e das rádios a população discutir motociata, a população discutir ataque à imprensa, a população discutir incentivo à violência, a população discutir se vacina funciona ou não funciona. O Brasil virou essa página e hoje, mesmo não gostando, mesmo alguém entendendo diferente, o fato é que a gente discute programas e projetos para o futuro. O que está na pauta do país hoje é o retorno do Minha Casa Minha Vida, é a visita do presidente à China, é o novo Bolsa Família, é o presidente que vai a Portugal e Espanha agora no final do mês para também aumentar a possibilidade de comércio exterior no país. Tá? Ou seja, o Brasil volta a discutir programas e projetos para o seu futuro, que é o que importa, porque a população quer é que a sua vida melhore e que os resultados comecem a aparecer no dia a dia de cada um de nós. Para a gente continuar falando dessas realizações, na segunda-feira mesmo foi feito um evento, foi falado de todas as ações, todos os projetos que já foram iniciados, um compilado de em torno de 250 realizações, né, Maneco? Não dá para a gente falar tudo por aqui, mas vou pedir para ti destacar os principais, pode ser? Sem dúvida, né? Mas é importante também divulgar que tem um site que o governo federal criou, inclusive foi aqui pelo nosso ministério, que coloca lá para quem quiser ter acesso todas essas ações do governo, todas essas realizações desses primeiros 100 dias, que são muitas e que inclusive surpreendem a nós mesmos pela quantidade de ações que o governo já realizou. Eu poderia destacar algumas delas que eu acho que são fundamentais nesse período, fazendo um recorte para o Rio Grande do Sul. Nós já falamos aqui, né, do Bolsa Família, nós já falamos do Minha Casa Minha Vida, nós já falamos da valorização do salário mínimo, mas vou pegar dois dados para o Rio Grande do Sul que são importantes. O primeiro são os investimentos em infraestrutura, em estradas, rodovias, que nos últimos 4 anos ficaram praticamente parados no nosso estado. Para este ano de 2023, a previsão orçamentária do governo federal é investir mais do que nos últimos 4 anos. Só neste ano de 2023 nós vamos investir em estrada no Rio Grande do Sul mais do que nos últimos 4 anos. E nestes primeiros 100 dias, o governo federal
o Ministério da Educação já liberou para os municípios do Rio Grande do Sul mais recursos para obras em escolas, creches, quadras esportivas, mais nesses 3 meses do que em todo o ano passado. Ou seja, 2 dados que já demonstram o quanto o governo federal virou a página do não investimento, virou a página da falta de recursos para investir naquilo que a população precisa e já coloca de volta o Brasil a funcionar, coloca de volta as coisas a saírem do lugar e andar para frente, mostrando, simbolizando para a sociedade brasileira que em apenas 100 dias o Brasil tem um outro rumo, uma nova oportunidade e volta a devolver esperança para o seu povo. Você citou a educação e é uma preocupação muito grande por aqui, afinal nós tivemos aí uma notícia muito triste, né, em Santa Catarina, mas também temos aí a questão do novo ensino médio, que no momento ele também está, digamos assim, pausado, né? É verdade, né? 2 pontos fundamentais que tu tocasse. Primeiro, o que tem acontecido, né, infelizmente, nas creches, especialmente escolas, né? Nada mais é do que o resultado de 4 anos de incentivo à violência no país, que é o que eu dizia antes, né? Nós passamos 4 anos incentivando as pessoas a usar armas, nós passamos 4 anos incentivando a violência, a briga com o professor, etc, etc. A sociedade brasileira foi dividida pela postura que o governo federal especialmente adotou nos últimos 4 anos. E isso tudo vai acumulando e vai acontecendo situações como essa que a gente não quer mais que ocorra, tá? E nesta linha também a suspensão do novo ensino médio. Porque o novo ensino médio, que na verdade não tinha nada de novo, pelo contrário, tinha de velho, ele fazia com que as escolas públicas do país parassem de ensinar determinadas matérias que são fundamentais para a formação dos alunos. Para que os alunos não sejam formados só para serem empregados, não sejam formados só para trabalharem no dia a dia, que eles possam ter oportunidade também de escolher o seu futuro e estarem preparados para disputar vestibular nas universidades, junto ou em pé de igualdade com os alunos das escolas particulares. Então, por isso a suspensão, para que se possa fazer um debate mais aprofundado e a gente construir um caminho, e isso é que o presidente Lula disse quando suspendeu, né? Construir um caminho para que o ensino médio brasileiro possa realmente preparar os nossos adolescentes para o futuro e dando a eles a oportunidade de escolher qual caminho que querem seguir. Maneco, você já citou instantes atrás as viagens e a agenda de visitas a outros países do presidente Lula. Quais são os objetivos na política externa? Fundamentais, né? O Brasil, nesses 100 dias, voltou de novo a ser respeitado no mundo. O presidente Lula já foi convidado para participar da reunião do G7, convidado a participar da reunião do G20, que são fóruns dos principais países do mundo, economicamente e socialmente falando, e que, obviamente, tem muito resultado para o nosso país, no que se refere especialmente à exportação e importação. E para a nossa região, então, mais ainda, porque o grande ativo do país, do Brasil, para a exportação é a agricultura. E aí a agricultura no sentido amplo, a agricultura no sentido de plantar soja, milho, arroz, feijão, etc., mas também o agronegócio no sentido da criação, né, de aves, de suínos, frigoríficos, etc. Então tudo isso é fundamental para que o Brasil possa retomar de novo a relação com o mundo e, aumentando o comércio exterior, aumenta o emprego, aumenta a renda e aumenta as oportunidades para a população brasileira. O Brasil passou os últimos 4 anos sendo excluído de todos esses debates no mundo. O Brasil passou os últimos 4 anos brigando com a China, brigando com a Europa, brigando com a América Latina e só puxando o saco dos Estados Unidos. O presidente Lula fez a primeira viagem para a China, retomou a relação com a América Latina, foi nos Estados Unidos fazer uma relação de respeito e de muita parceria, vai à China agora, que é o maior parceiro comercial do Brasil, e no final do mês vai à Europa e ele quer fazer uma viagem internacional por mês, para vender o Brasil, para divulgar o país e fazer com que isso gere emprego e renda aqui dentro, a partir dessa relação de comércio exterior. Secretário, quero aproveitar e mandar um abraço para o Voltaire, que me mandou uma mensagem agora e disse que ontem teve reunião na Univates e do Ministério da Educação também. Quais foram os avanços, voltando a falar daí na pauta da educação? É verdade, boa lembrança, né? Ontem nós recebemos aqui
a reitora, né? Recebemos aqui o ex-reitor, hoje presidente da FUVATS também, toda uma equipe, porque o momento também mudou. O Ministério da Educação, ele hoje é aberto ao diálogo, as possibilidades de ampliação da Univates começam a retornar. Só para ter uma ideia, no último período, a Univates teve que entrar na justiça para garantir um direito de poder pleitear novos cursos, e nós agora estamos, então, trabalhando junto com a Univates para que a gente consiga ampliar as vagas na Univates de Lajeado, para que a gente consiga ajudar a Univates a ampliar seus campos para outras cidades e colocar a Univates nas prioridades do Ministério da Educação no que se refere à ampliação de vagas, na abertura de novos cursos ou de novos campos e na pesquisa e na pós-graduação, que nós queremos que a Univates possa cada vez ampliar mais, e a gente tem absoluta consciência do papel que ela exerce em toda a nossa região, em toda o Vale do Taquari, influenciando na Serra, influenciando no Vale do Rio Pardo, e a Univates é um ativo fundamental da nossa região, que a gente precisa ser muito parceiro. E foi um prazer ajudar eles aqui, receber, e as pautas obviamente vão seguir, porque nós temos muito caminho pela frente para trazer muito benefício para a nossa região. Eu separei outras áreas para a gente comentar aqui, e eu vou começar pela saúde, certo, Maneco? Vamos lá. Gostaria que você comentasse os objetivos que já foram cumpridos e aquilo que ainda vem, né, nos próximos 100 dias agora. Nestes 100 dias do governo federal, nós já podemos notar muita diferença na área da saúde. E vou te dar aqui em primeira mão, posso te passar depois. A nossa região foi muito contemplada com uma portaria que, mais de uma, que o Ministério da Saúde vai publicar, aumentando muitos recursos na atenção primária, agentes de saúde e no Brasil Sorridente, para os municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas antes disso, nós temos o retorno do Mais Médicos, que é fundamental. Serão 216 municípios no Rio Grande do Sul que terão vagas no Mais Médico. A portaria deve estar saindo nos próximos dias. Nós tivemos ainda no final de janeiro um aporte bilionário de recursos nos hospitais filantrópicos, incluindo os hospitais da nossa região. Nós retomamos a campanha de vacinação, que por incrível que pareça tinha sido abortada e abandonada nos últimos anos, fazendo com que doenças que estavam já excluídas do nosso dia a dia retornassem, causando não só a morte, doença, mas o aumento de despesas também na nossa área da saúde. E os programas fundamentais da atenção básica, na saúde preventiva, começam a retornar para o dia a dia das prefeituras e, portanto, para o dia a dia da população. Uma mudança da água para o vinho no Ministério da Saúde, que ainda está só começando, são apenas 100 dias, né? E nós teremos ainda muitas conquistas pela frente. Outra objetivo, outra meta era com relação à equidade entre homens e mulheres, e aí vários pacotes voltados a elas também foram divulgados. Sem dúvida, né? É um período novo neste debate no país. O governo cria o Ministério das Mulheres, que é um símbolo importante para a sociedade brasileira compreender que no ano de 2023 não é mais possível que a gente tenha diferenciação, não é mais possível que a gente tenha diferença de salário ou de postura, não é mais possível que a gente suporte o preconceito, que a gente ainda tenha relações na sociedade que não tratem a todos com igualdade. Então isso é fundamental. E o Ministério das Mulheres tem realizado um trabalho importante nesse sentido e, obviamente, a partir do governo se estabilizando, do governo encontrando o seu ponto de equilíbrio, finalizando as nomeações, estabelecendo a relação com o Congresso, as políticas públicas para as mulheres vão se tornar cada vez mais frequentes, fundamentais e no dia a dia da nossa sociedade. Eu tenho acompanhado aqui de muito perto o Ministério das Mulheres, porque é um ministério novo e, portanto, precisa de muita parceria e ajuda nossa para poder fincar suas raízes aqui na Esplanada. E eu estou muito esperançoso, muito otimista com o que vem pela frente. Como está a relação com os estados e os municípios, a questão do Pacto Federativo? E recentemente nós tivemos inclusive marchas em Brasília. É verdade, disso eu posso falar muito bem, porque os 8 anos em que fui prefeito, eu acompanhei o final do governo da presidenta Dilma, o governo do Temer e acompanhei também o início do governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu tive esta diferença
e estou aqui agora acompanhando e ajudando o governo nesta relação nova com os municípios e os estados. E é completamente diferente. Quem acompanha nas redes sociais vê que a gente recebe aqui, não só da nossa região, mas do estado todo, prefeitos, vereadores, lideranças políticas todos os dias. Isso não acontecia mais no governo federal. Inclusive, a recepcionista aqui do Palácio brincou comigo esses dias, né? Poxa, como aumentou o movimento de lideranças aqui no Palácio. Pois é, e esta é a orientação do presidente Lula. É atender todo mundo, é dialogar com os municípios, é mostrar o caminho, é dizer das oportunidades, é colocar os municípios e os estados de novo como parceiros do governo federal, porque não há política pública num país do tamanho do Brasil, com todas as suas diferenças e todas as suas potencialidades, que funcione se os municípios, os estados e o governo federal não estiverem entrosados. E como ainda só tem 100 dias, a tendência é que isso melhore cada vez mais. Os programas, como eu disse, não só na área da saúde, como se tem na área da educação, mas nos outros ministérios também, começam a ser recolocados de volta para os municípios aderirem, para os municípios terem oportunidades e a gente não ficar só dependente do orçamento secreto, que eram os recursos para os municípios, que a gente não haviam critérios, não havia projetos, não havia programas e não havia compromisso com a política pública no Brasil. Então agora este equilíbrio retorna, os programas começam a funcionar de volta, como aqueles que já citei e outros que serão construídos, e eu não tenho dúvidas, dia após dia a população vai começar a enxergar, né, no município, vai começar a enxergar no nosso estado que as coisas estão acontecendo de volta. Temos ainda duas áreas importantes a serem comentadas, a segurança e o meio ambiente, Maneco, por favor. É verdade, né? Tu citaste aí áreas fundamentais. O meio ambiente, nos últimos anos, foi completamente abandonado, né? A gente lembra muito bem daquele vídeo do ministro dizendo que queria passar a boiada, né? E isto realmente aconteceu. O Brasil abandonou qualquer política de proteção ambiental, que retoma agora com a ministra Marina Silva, que é uma pessoa absolutamente qualificada, reconhecida no mundo todo pela sua capacidade e que tem todas as condições de dar o equilíbrio que o meio ambiente precisa, e isso já está acontecendo, né? Na área da segurança pública, então, nem se fala. O ministro Flávio Dino é uma pessoa reconhecida no país todo, foi governador, é senador, é juiz de formação, conhece como ninguém a área da segurança pública no Brasil. O PRONASSE, né, já retornou, já está em andamento, um programa fundamental que foi criado pelo ex-governador Tarcísio Genro, que agora retorna, obviamente, atualizado, né? Os recursos já estão começando a chegar também nos estados, e são ações que, aos poucos, vão recolocar o Brasil na possibilidade, primeiro, de atuar na prevenção, e segundo, de ter muita firmeza e de ser muito duro com quem ainda insiste em descumprir a lei. Falamos de país, falamos de estado, mas você é o representante do Vale no governo federal. Preciso te perguntar, e a gente espera também que você tenha um olhar diferenciado aqui para a nossa região, como você consegue nos ajudar com melhorias, o que você já conseguiu dar aquela ajudinha para o Vale do Taquari? Ah, sem dúvida, né? Esse é um compromisso, obviamente, meu com todas as cidades da região, né? Por toda a relação que tenho com os municípios, mas também pelo orgulho que eu tenho de ter tido quase 35 mil votos, de ter feito votos em todos os municípios da região. Aí em Teutônia, então, nem se fala, né? Uma votação maravilhosa. E o trabalho nosso aqui tem sido de poder ser parceiro de todos os prefeitos e prefeitas, de poder ser parceiro dos nossos vereadores. Estamos recebendo, inclusive, uma comitiva do Vale, né, agora no final do mês, quando tem a marcha dos vereadores aqui em Brasília, de ser parceiro das nossas instituições, né? Ontem estive com a Univates, lá no Ministério da Educação, tratando já dos temas da Univates, que obviamente atingem toda a nossa região. Então, o nosso dia a dia tem sido também este acompanhamento. Tem sido receber aqui os colegas prefeitos, acompanhar as demandas, apresentar as oportunidades. E, como eu disse, né, ainda hoje nós vamos passar aí para a região toda uma série de investimentos na área da saúde que os nossos municípios vão receber do governo federal. Nós vamos mandar para vocês, para a imprensa, esta planilha, toda ela organizada, porque é muito dinheiro que o nosso Vale vai receber para qualificar a atenção básica à saúde em todos os nossos municípios. Que boa notícia! Nós tivemos recém-lançado uma campanha contra a fake news, da qual ainda não tivemos oportunidade de conversar. E falando sobre isso, já vou pedir para te citar prioridades para daqui para frente.
Fake news, infelizmente, né, Bruna, ele é algo que faz parte do dia a dia da nossa sociedade. Não deveria, mas faz. Quem de nós já não recebeu aí no WhatsApp, quem de nós já não viu no Instagram, no Twitter, no Facebook, uma informação que logo em seguida depois a pessoa acaba descobrindo que não era verdadeira. Só que até lá ela já causou prejuízo para alguém ou para várias pessoas. Nós já vimos, por exemplo, dezenas de fake news, centenas de fake news sobre vacinação. E isso coloca dúvida nas pessoas. Então, portanto, é preciso a gente alertar que a gente precisa confirmar sempre as informações, especialmente aquelas que a gente recebe no WhatsApp, que vem sem fonte, ou vem com aquela fonte que a gente nunca ouviu na vida. A gente precisa confirmar com a imprensa, que tem responsabilidade, como a Rádio Tirol, né? Como outros meios de comunicação que têm história. A gente precisa enfrentar esse debate. As plataformas precisam ter responsabilidade sobre aquilo que publicam, ou que permitem que as pessoas publicam, porque a nossa sociedade não vai comportar viver com mentiras, viver com fake news. Então é um debate, mais um deles, que o governo enfrenta com muita transparência, com muito diálogo, mas com muita coragem também. O governo não pode se omitir. O Brasil já passou o tempo, no último período, de ter um governo omisso, que não atuava nos problemas. Nós queremos atuar nos problemas. Nós queremos debater com a sociedade, dialogar e atuar de forma transparente. Que o governo vai errar, não há dúvida que vai errar, mas só erra quem faz o esforço para acertar. E o nosso esforço aqui, todos os dias, é para acertar muito e poder melhorar a vida das pessoas. Maneco, agradecendo a tua participação no nosso programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Mas também preciso te perguntar, não sei se você pode me responder, afinal hoje você está no governo federal, mas aqui já temos uma movimentação visando as próximas eleições. Podemos esperar um retorno do Maneco para o Vale? Na verdade, eu sempre disse, aprendi na política, né? Na política a gente nunca pode dizer nem que sim, nem que não. Porque o futuro não pertence pra gente, né? A política, na minha opinião, ela é uma construção coletiva. Ela não depende só da vontade de quem quer concorrer. A gente nunca faz nada sozinho na política, né? Então hoje o meu foco, a minha concentração total é na tarefa aqui em Brasília. É uma tarefa enorme. O ministro Paulo Pimenta tem sido um dos principais ministros do governo. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade aqui. Eu chego aqui no Palácio todos os dias por volta das 7h30 da manhã. Não tenho hora para ir embora. A gente normalmente fica depois das 9 da noite, sempre, né? E ainda assim não dá conta da quantidade de tarefas que tem. Então hoje toda a nossa dedicação, todo o foco, já que estou longe de casa, já que estou longe da região, eu tenho que me focar muito aqui, fazer aquilo que o ministro Paulo Pimenta e o presidente Lula me delegaram, e o nosso foco hoje é nestas tarefas. A eleição municipal é o ano que vem. E o ano que vem a gente discute o ano que vem. Muito obrigada, uma boa semana para ti. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar junto contigo. Espero que a gente possa conversar muito seguido e cada vez mais com notícias boas aí para a nossa região. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. 8h27, eu conversei com o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen.